Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a um super episódio do Mentes Legais, dessa vez no mês comemorativo de 1 ano do nosso podcast, destinado a receber pessoas com trajetórias muito interessantes, como você bem sabe. E no episódio de hoje, nós temos o prazer de conversar com um profissional talentoso, cuja trajetória reúne técnica, sensibilidade e uma impressionante capacidade de dialogar com o público. Formado em cinema pela UF e pós-graduado pelo American Film Institute em Los Angeles, ele começou dirigindo comerciais premiados até que decidiu se dedicar aos projetos de cinema e TV. Nas séries, estreou como autor e showrunner de Natália, na NBC Universal, pioneira no protagonismo negro feminino e nas questões de gênero e inclusão. Também esteve por trás da criação e direção da comédia Prata da Casa, na Fox, além da direção geral de sucessos da Globosat, como 220 volts e Detetives do Prédio Azul, ainda dirigindo sua versão para o cinema. Na sétima arte, dirigiu filmes como Caindo na Real, Os Espetaculares, Os Aventureiros e o grande sucesso que mexeu com as emoções do Brasil, Minha Mãe é uma Peça, a primeira aparição nas telonas da inesquecível Dona Hermínia, eternizada por Paulo Gustavo. Seu olhar é pautado pela crença de que a qualidade artística pode e deve buscar o grande público. A formação em cinema permite o domínio da linguagem, enquanto a experiência na publicidade ajuda a compreender a audiência, equilibrando estética e emoção com clareza de quem sabe contar histórias. Essa visão o torna uma das mentes mais criativas do audiovisual brasileiro. Seja muito bem-vindo ao Mentes Legais, André Pellins. Valeu, gente. Que apresentação é ótima. Acho que eu vou cortar ela para poder me vender de vez em quando. Obrigado, André. Obrigado por você ter aceito o convite para estar aqui batendo esse papo conosco. A gente, né, como já mencionou no início, você tem tantos trabalhos aí interessantes. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável para a gente poder falar sobre cultura de um modo geral. Sempre, Sim. qualquer oportunidade de a gente abordar a cultura é relevante, especialmente no país em que a gente vive. Isso é verdade. Para mim é um prazer estar sempre em lugares fora da minha bolha também, né? Quer dizer, eu conversar com gente que não é só de cinema é muito bom. Pois é, e para nós também são os objetivos, né, do Mentes Legais, e a gente trazer profissionais de diferentes ramos que a gente possa estar, né, nós enquanto advogados, né, Sim. também estamos Sim. tendo outras vertentes, mas como apreciadores da cultura, claro, no modo geral, né? O propósito do Mentes Legais é abranger, agregar. Exatamente. Então, E o que te levou a buscar a sua formação em cinema? Olha, na verdade, assim, eu já durante a escola me dividi um pouco entre o que fazer, né? Se era informática na época, não sei o quê, ou comunicação. Sempre quis fazer cinema, mas eu sou de uma época que o cinema tinha sido praticamente extinto, né? E aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo, depois fui fazer cinema, mas em termos de trabalho, pensando na publicidade, no cinema publicitário, nos comerciais, né? Que o Brasil nunca deixou de ser bom, nunca deixou de ser forte, né? O cinema a gente sempre foi bom, mas não tinha... O cinema, no mundo inteiro, ele exige um apoio estatal muito forte, naquele momento tinha sido zerado. Então eu fui fazer cinema, porque era o que eu queria, mas num primeiro momento imaginando que essa minha formação iria ser usado para trabalhar na propaganda. E foi o que aconteceu. A publicidade é uma grande... Acho que todo mundo reconhece os comerciais brasileiros como muito bons, sempre foram. Eles têm diversos icônicos, né? Muitos. E isso permitiu com que eu, mesmo me formando numa época em que não havia o que tem séries e filmes, eu pudesse exercitar, né? Então, durante os meus primeiros anos, eu fiquei exercitando isso na comercial, na publicidade. O que me levou ao cinema, a querer fazer cinema, é uma coisa que vem desde que minha mãe sempre me leva para ver filmes, não só os grandes filmes de americanos, como também os filmes alternativos e tal. E uma coisa que eu acho que tem muito a ver com a minha cabeça, assim, eu sou um cara que tem metade da minha cabeça é muito doida, muito artística, muito livre, e a outra é muito cartesiana, muito capricorniana, muito certinha. E o cinema é isso, o cinema exige que você tenha equilíbrio, né? esse equilíbrio.
Então você tem que ter uma visão artística, mas você precisa Sim. ser um cara que saiba organizar suas ideias. Tem que ser ortodoxo também. Tem que. Porque você movimenta muito dinheiro e você tem que ser. Tem um lado de engenharia. Né? Entre a capacidade de você poder concretizar a sua ambição artística, diríamos assim, e também você produzir isso, colocar, você tem que jogar. Você tem que saber vender a tua ideia, você tem que saber que essa ideia custa tanto, cada cena que você vai fazer custa dinheiro, então eu preciso daquilo. Né? Eu vou botar essa câmera aqui, eu tenho que botar ali, isso vai custar dinheiro. Você tem que ser organizado. Outras artes, eu acho que a pessoa pode ser um pouco mais solta, que não vai nenhuma crítica, mas é isso, né? Você tem uma tela, você pode pintar ali o que você quiser. Se não der certo, ok, você pinta de novo. Se eu fizer algo errado no cinema, isso custa caro. E aí eu sempre tive essa dualidade de ter um pensamento organizado e um pensamento anárquico, e o cinema é o que... Sempre gostei de tecnologia também, o cinema é uma arte essencialmente tecnológica, né? Então, a motivação veio disso, eu acho, opa, isso me permite eu ser as duas coisas. E é verdade, eu sei até que você ia perguntar sobre a questão da publicidade, mas me ocorreu aqui. A gente ouve falar que o teatro é a arte do ator. Sim. E que a televisão é a arte do patrocinador. O cinema é a arte do diretor? Já foi, não é mais. Eu acho que hoje o cinema está muito parecido com a publicidade, porque quem manda é quem são os executivos, é quem banca, né? Cabe a você convencê-los. Na verdade, eu acho que o cinema se transformou muito numa arte do convencimento. Então, eu tenho que convencer você que esse filme é legal de fazer e dessa forma. O que acontece é que os diretores, quando vão tendo mais poder, principalmente lá, aqui também, eles viram produtores. Então, quando você pega o Fernando Meirelles, você pega o Walter Salles, outras coisas, eles mandam nos filmes deles, eles têm o poder decisório artístico, porque eles também são os produtores. Entendeu? Eu também já tive, às vezes tenho, dependendo do acordo, né? Porque a gente sempre tem um cliente. Mesmo o Walter Salles, ele tem que convencer a Sony a lançar o filme dele. Todo mundo tem que convencer alguém. E no final das contas, você tem que convencer o público. É o destinatário ali. Entende? Então, assim, não adianta eu fazer um filme que é totalmente o que está na minha cabeça, esse filme ninguém vai gostar, ninguém vai ver. Né? Essa coisa do teatro, ele sim é a arte do ator, porque o ator, ele está ali, se ele vai para cá e não vai para lá, o diretor não tem como corrigir isso. Né? O cinema, ele tem a edição. Então, o ator não fez exatamente da maneira que acha-se ideal, faz de novo e na edição se mexe e muda. Então, tira o controle um pouco. O que não quer dizer que também o teatro, o ator vira o senhor Deus que faz o que quer, não. E nem no cinema você ignora a opinião do ator de jeito nenhum. É um equilíbrio em todas as frentes. Se você fizer um filme, mesmo que você seja o todo-poderoso, pode ser o Fernando Meirelles, Walter Salles, e você impor a sua visão e não escutar os atores, não dar a liberdade artística ao ator, a chance de não funcionar é muito grande. Eu acho até que fica ruim pro ator, né? Ter que atuar dessa forma rígida. Cara, o cinema ele tem uma trava, não tem jeito. Você vai fazer em 30 dias uma coisa que vai depois ter 1h30. E é quebrado, é fragmentado. Hoje você está fazendo uma cena que se passa no final do filme. Aí daqui a 2 horas a gente está rodando uma cena que é o início. A gravação não é cronológica. Não é cronológica, geralmente não é, né? Então não tem jeito, o ator fica. Só que se você tiver uma postura muito impositiva como diretor, tal, não é legal. O legal é você ter liberdade do ator, o ator poder exercer a sua arte e você improvisa, vê se esse improviso. O bom do cinema é isso. Você pode fazer cenas, variações da cena e depois decidir. Ver qual aqui. A gente brinca assim, você tá numa cena debaixo de um calor enorme, no meio da locação horrorosa, você faz 5 planos, 5 takes, 5 não sei o quê. Depois você vai decidir no ar-condicionado, limpinho, almoçado, não acordou tão cedo, aí você vai assistir e o que vale é o que tá na tela. É diferente do teatro, que tem uma coisa de uma conexão com aquele momento, né?
Mais imediato. público. Às vezes você pega um público mais quente, que vai reagir de um tom, aí o ator... Isso realmente faz com que o ator domine. A temperatura do teatro é imediata, né? É. Seja ela quente ou fria, mas é Imediato. imediata. No cinema não tem isso. No cinema você vai ter um filme. Não tem... Você pode medir, você pode testar, mas não dá para chegar, olha, cara, amanhã vamos mudar, porque já foi. E pronto. Agora, André, a gente falando especificamente dessa questão de publicidade, né? Você dirigiu comerciais premiados, como o O2 e o... Na produtora O2, nas produtoras, Conta pra gente como é que foi essa experiência específica esses premiados que você... Não são filmes assim tão conhecidos quanto... Não são filmes que eu acho que as pessoas... no caso de quem é do Rio, eu fiz alguns filmes da Insetizan, que eram filmes que todo mundo lembra e tal. Eram filmes... a publicidade sempre teve uma cultura de premiações muito forte. Então, nem sempre... tem muitos comerciais premiados que as pessoas já não vão lembrar, né? Tem um certo tempo. E o que aconteceu no Rio de Janeiro foi que eu comecei a dirigir comercial aqui, e o Rio de Janeiro foi perdendo muito mercado. Aconteceu isso em várias áreas, e especificamente na publicidade, o Rio de Janeiro deixou de ser uma referência. Sobraram boas agências, mas para produtos locais. E aí eu acabei tendo que ir para São Paulo, onde eu fui um dos diretores. As produtoras grandes têm 8 diretores contratados. Eu fui um dos diretores do O2, era jovem, que é a produtora do Fernando Meirelles. E lá ele estava fazendo uma coisa que todo mundo achava meio maluco, que era fazer longa-metragem, e era o Cidade de Deus. E era assim, uma coisa, cara, cinema vai dar certo. Mas o Cidade de Deus era uma exceção dentro da produtora. Eu era mais jovem dos diretores, né? Fazia muito filme de telefone celular. Na época era Telefônica, não era nem Claro, era... Não, tinha Telefônica, tinham duas bem... Tinham duas, aqui no Rio tinham, meu Deus do céu, era... Antes da Vivo, Era Telefônica Telefônica, isso. Depois teve... A concorrente, meu Deus, gente, a TL... Então era uma guerra, então a gente fazia muito comercial, foi um momento em que tinha isso. E aí o Fernando, que já tinha tentado um longa, foi fazer o Cidade de Deus e foi um divisor de águas naquele momento. Era uma produtora que fazia basicamente publicidade, que se lançou ao mercado de longas e depois séries. A Conspiração aqui no Rio teve um movimento parecido e aquilo deu certo. Conspiração do Zé Henrique Fonseca? Zé já não é mais só há um certo tempo. É do Andrucha, né? Era do Andrucha, do Breno Silveira, que faleceu, o Cláudio Torres. Sim. Então são produtoras icônicas, porque elas começaram fazendo publicidade, se sustentaram fazendo publicidade, o Andrucha, o próprio Walter Salles, a produtora dele, a Videofilmes, fazia comercial. Sim. Até ele fazer Central do Brasil, eles faziam publicidade. Não tinha, era uma coisa muito efêmera, um filme, as séries não existiam. Nem tinha essa cultura de série como tem hoje. Não tinha, e assim, havia uma divisão muito grande. Quem era da Globo era da Globo. A Globo era uma coisa, era uma coisa à parte. Quem fazia cinema e publicidade eram outras pessoas, então você não tinha essa mistura. Não interagia. Isso começou com Cidade de Deus, com o Walter Salles tendo relações com a Globo, começando a abrir um pouco, e aí o mercado foi mudando. E não é que a publicidade deixou de existir, ela continua muito forte, mas abriu-se um mercado. Quando eu falo mercado, é que assim, o Fernando Meirelles poderia fazer um filme e lançar o filme e não se preocupar em dinheiro. Vou lançar o filme pronto. Não, quando eu falo em mercado, são produtos que rendem dinheiro. É o próprio capital mesmo. Ele foi. E aí começou-se, depois com o governo Fernando Henrique, com o governo a se redesenhar a política de financiamento público de audiovisual no Brasil. E que, inclusive, juridicamente é uma loucura, né? Porque que é uma coisa que existe no mundo inteiro. O país que mais investe em audiovisual, o dinheiro do governo, é os Estados Unidos. Eles ficam com esse papo do não, o Estado, não sei o quê, eles são os que mais dão dinheiro. Mas essa você pode, na prática, o que a gente vê, as produções falam por si.
Cara, é muito. Só que assim, como a gente, o audiovisual e a cultura sempre foi inimigo da direita no Brasil, né? Nós somos inimigos. Sempre que tem um governo, que nem foi o Collor, que nem foi agora, esse último nominável, a gente vira um alvo. É tipo, cortem tudo. Como se não fosse uma coisa economicamente interessante. A gente responde por 3% do PIB, a área audiovisual. Porque o Cultura discurso muito sempre é no sentido de se colocar ideologias artísticas, eu diria até que nem são, mas como na frente da linha de batalha, com um discurso de que a economia é isso ou aquilo, sendo que existe uma economia por existe trás uma disso, economia enorme. evidente, né? E assim, a publicidade, sim, a publicidade era autossustentável, por óbvio, e aí nesse momento, eu estava no Direito Comercial, foi quando se desenhou a Ancine. A Ancine não foi criada pelo PT, foi criada por ninguém, que não tem nada a ver com... E aí criou-se, de fato, uma indústria do audiovisual que rendeu muitos frutos, porque é muito trabalho, de cada filme rende muito, muito emprego. Inclusive, só de advogado, por exemplo, um longa-metragem contrata uns 4, 5. No mínimo. Claro. Fora a quantidade de contrato que é feita num filme. O desdobramento que tem de... Você imaginar que cada contrato passou por um advogado, falando só da área do direito. Cara, é muita coisa. São muitas relações jurídicas. Muitas relações jurídicas. Muitas. São os atores, a equipe. Vou alugar essa sala aqui para 2 dias de filmagem. É um contrato. Exato. Esse contrato foi redigido por um advogado. Então, até em 1000 áreas, você tem gente que trabalha num projeto audiovisual. Isso demorou a cair a ficha. Porque o domínio americano, ele não quer que a gente tenha, entendeu? Eles fazem um jogo muito pesado. E a gente está vivendo isso de novo. Então, essa passagem, a publicidade ajudou, a pergunta da publicidade, ela ajudou muito a manter as máquinas afiadas enquanto não havia esse mercado de volta. Então, quando voltou, nós tínhamos bons diretores de fotografia, bons figurinistas, bons diretores de arte, porque nós tínhamos a publicidade. Foi meio que ela manteve uma base ali para que depois... Que outras frentes pudessem ser postas em prática ali. Ela era uma esteira para as pessoas depois correrem a maratona, entendeu? Então, tipo assim, a gente tinha qualificação por conta do cinema publicitário, que era muito bom, sempre foi muito bom, sempre foi muito reconhecido. Então, o Fernando Meirelles mesmo, era um dos maiores diretores comerciais que já teve no Brasil. Walter Salles foi um grande diretor de comerciais, Andrucha. Eu não era esse tamanho todo, mas muita gente estava ali. Então, foi fundamental a publicidade para o que temos hoje. São coisas que são... no Brasil mais que lá fora. Sim. Lá, é o que você falou, lá é mais segregado. Esse viés do cinema propriamente dito e o viés da publicidade. Porque o americano, ele, por exemplo, a indústria audiovisual já é tão forte lá, o americano, o francês, coisa, que a pessoa não precisa ir para publicidade. Ela pode não fazer um comercial nem como técnico, nem porque tem trabalho. Entende? Mercado Como aqui, até a pandemia, tinha virado. A gente passou dos anos 2010 a 2019 sendo felizes e sim, com medo do que aconteceu depois. Hoje, a gente está vendo uma gravíssima crise que envolve financiamento, envolve uma pressão por uma regulação do streaming, é uma coisa jurídica. importante. Porque no mundo inteiro, boa parte dos países ditos civilizados, os streamings, eles são regulados, como é a televisão aqui. No Brasil, não. No Brasil, eles fazem o que eles querem. E o que nós estamos reivindicando, todos nós, inclusive Walter Salles, falou assim, cara, vamos ter pelo menos, no mínimo, a regra do Canadá, a regra da França, a regra da Austrália, a regra do México. Eu não quero inventar nada, vamos só fazer igual. Não tem nenhum, né? Tem que ter pelo menos a regra da União Europeia. Não queremos fazer nada além disso. Se a União Europeia tem se a Alemanha tem umas regras X, que a Netflix ela paga X para a Alemanha, por que no Brasil não paga nada? Cara, você achar que aqui, de repente, pode ser feito sem implementar. Porque a pressão dos americanos que estamos vendo agora, ela é de uma forma bem evidente, muito brutal. Porque o soft power deles usou o audiovisual, o cinema, de uma maneira avassaladora.
A cultura deles, o que eles já, né, o cinema americano sempre foi usado como uma grande arma americana. E estão certos eles, não tem que criticando ninguém, não. Como estão certas as plataformas e não querer pagar nada. Constatação. Como estão certos os artistas brasileiros que estão, né, entre cineastas, atores, diretores, produtores, que Tá todo mundo certo, cara. Eu acho que Cada um na sua. a gente vive isso no dia a dia de defesa dos interesses a depender do cliente. lógico. Cada um buscando o seu. Até a gente ter essa conversa com o Ricardo Breitman, quando a gente fez um episódio com ele, falando sobre essa questão da regulação, dos direitos conexos. Exato. Também, que aqui não são. Não, os direitos conexos existem Existe. na TV Globo, novelas, não sei o quê, e nas séries de TV paga que são reguladas. Mas no streaming. O que se discute é o seguinte, gente, o streaming virou o antigo canal a cabo. Eu fiz aquela série na Fox, aquilo virou Star. Então, assim, vamos usar a mesma regra do canal a cabo para o streaming. Me parece simples e lógico. Parece que não Faz sentido, não. Faz todo sentido do mundo. Na experiência. Sim, é a mesma regra. E aí está o problema. Aí direitos conexos, aí você tem uma negociação, porque está todo mundo sem. Cara, até publicidade comercial paga direito conexo. Pois é. Entendeu? Mas você pega uma situação que está todo mundo sem dinheiro, aí você chega e fala, cara, olha só, se eu fazer essa série aqui, eu vou comprar a sua ideia. Se escrever um livro, eu vou comprar isso, você nunca mais nada. E a pessoa sem, né, alternativa, num cenário desse de realmente precisar sobreviver por meio da profissão, ela vai. E aí é um produto americano, então você vai processá-los falando em termos eu tenho muito amigo advogado, então eu tenho essa coisa de direito. O New Fórum aqui. Não, é uma ação nossa, a dificuldade de ter sucesso é muito grande. É muito grande, porque o que você imaginar em termos de um contrato perfeito, ele tem que ser bom para os dois lados. Um bom contrato envolve uma remuneração boa para o artista, mas que eu possa pagar como produtor, também não adianta eu quebrar o orçamento da coisa, e que envolva o seguinte, cara, se isso der muito certo, eu vou ganhar muito dinheiro e você também. Ok. Simples. Então eu vou escrever uma série, ou vou dirigir uma série, eu ganho bem ali, legal, é o que você pode me pagar. Cara, se arrebentar, Acabou para show! Você vai ganhar dinheiro pra caramba também. Se não arrebentar, eu ganhei, você investiu, tá pronto, acabou. E não, o que está acontecendo hoje é que você nem ganha muito no lado e se a coisa faz sucesso, e você não tem acesso aos números. Juridicamente é muito louco. E esse é um grande ponto, porque qual é a regra da publicidade das partes envolvidas? Porque, veja bem, se você está aí, um artista, um ator, vamos colocar, você é uma parte dessa relação contratual. E, ou seja, partindo desse princípio, todo mundo deveria ter acesso a todas as informações decorrentes daquela relação. E não existe isso. É um absurdo isso aí. E é um desequilíbrio contratual, porque é o seguinte, eu não tenho nada a reclamar, eu nunca tive um problema como esse, assim. Mas você pega um ator que não seja uma mega celebridade, né? Não é a Fernanda Torres falando. Um ator que tem seu... Se essa pessoa resolve processar uma plataforma de streaming, cara, essa pessoa está queimada. Então, você não tem uma proteção. Quando você tem um arcabouço jurídico definido, consolidado, não tem nenhum debate. Porque aí, sei lá, os sindicatos, sei o quê, olha, vem cá, mas aqui diz que você. Agora, se você fala, pô, mas eu. Então, é um desequilíbrio contratual muito grande. Você está falando de uma pessoa tentar processar uma mega conglomerado. É o desequilíbrio, colocando ela numa situação disso. Não é um consumidor, entendeu? Eu sou um consumidor, estou processando a Coca-Cola. Cara, mas a Coca-Cola pode me contratar, eu não vou perder trabalho. Eu faço, sei lá, outra coisa. Eu não vou ter vento, faz prejuízo. Então, isso é uma coisa que está muito confusa. Ao mesmo tempo, claro que os streamings são bem-vindos, ninguém é contra. Existe essa coisa que a gente vê agora, você é contra, você discute qualquer coisa. E o Brasil tem uma mania de qualquer questionamento jurídico vira uma declaração de guerra, né? As pessoas estão mal acostumadas a ter um debate. As pessoas não têm debate de ideia. São uns 200 milhões de especialistas, né? Não, porque assim, nós fazemos muito como, olha, cara, eu tô discordando de você, eu vou pegar meu advogado, você pega o seu, e deixa eles conversarem. Tudo bem, eu não tô querendo acabar com você. Não, cara, eu só acho que temos que ter esse espírito beligerante que...
Eu acho que um debate jurídico, ele tem que ser um debate jurídico. O brasileiro, principalmente na área audiovisual, está muito pouco acostumado, contrata uma coisa que parece que é um negócio. Eu falei, gente, olha só, eu que não sou advogado, apesar de ter muito. É, dá para ler o contrato, leia o contrato. Ai, não consigo ler contrato. Eu falei, gente, não está escrito em grego. Não tem também, não é uma coisa, é um contrato, não é tão. E o que eventualmente você não compreender vai pro lugar. Então, assim, mas não é uma coisa escrita numa outra língua. Dá para você ler, olha, aqui tá comprometendo. Dá para o principal você ter. Né? Dá para você ter um mínimo de interesse. Eu acho que falta muito. A gente viveu talvez um regime meio opressor, falta um interesse de discutir regras, de discutir acordos. Isso sempre. Acho que o audiovisual brasileiro não foi acostumado. Ele sempre teve a Rede Globo, que é uma empresa que sempre tratou muito bem os artistas. Na verdade, seja dita, sempre tratou muito bem atores, diretores, autores, sempre pagou bem, paga os resíduos, os direitos conexos, não é então, ali sempre funcionou muito bem. E como não tinha o outro mercado, é tudo muito novo. O próprio mercado está se redescobrindo. Imagina, você tinha boa parte dos atores mais conhecidos tinha acordos de 3 anos, de longo prazo, de Globo, Essa tal. política que tá. Cara, agora de repente o cara vai negociar uma série. Aí ele tem que ter um advogado, talvez um pouco mais atento do que. O contrato é por obra. É por obra. Particularidades que um contrato de prazo longo não. E uma Netflix é uma coisa, a Amazon é outra, a Google Play é outra, então assim, são diferentes. Porque antigamente também você tinha só a Globo como produtora também. Né? Além de uma questão criativa, a Globo produzia também. Então tudo era concentrado ali. A partir do momento que você abre outros meios, você tem que ter diferentes tipos de contratos, diferentes tipos de profissionais para estarem ali. Jurídicos e artísticos. Sim. Era um contrato padrão, quase assim, entendeu? Então, tipo assim, aí agora tá todo mundo discutindo. Então aí envolve uma confusão, direito conexo, a remuneração, as coisas que acho que vai se acertar, não tem jeito. Não, a própria experiência vai levar. Mas o André, falando da sua carreira especificamente, é impossível a gente não mencionar iniciar falando Minha Mãe é uma Peça. Né? Porque até você mencionando ao início aqui da conversa, dessa questão de que o ator também, embora o diretor tenha que comandar, né, ali a questão de técnica, de câmera e tudo, há determinadas situações aí você tem que dar uma liberdade ao ator, especialmente, presumo eu, em casos onde, como era esse caso, onde ele já tem o domínio daquele personagem há muito tempo antes. Né? Que aquele personagem não é um estranho para ele que começa ali no set. Já vem interpretando. Acho que o que ocorre quando quem sai do teatro vai para o cinema, ou que aquelas séries que já estão há muito tempo, como A Grande Família, por exemplo, que tinha série, depois foi para o filme, é uma situação onde o diretor tem, presumo eu, que ter um outro olhar para aquele tipo de ator. Como que foi a experiência de trabalhar de dirigir esse filme, de trabalhar com essa força da natureza que era o Paulo Saulo? O Paulo, ele era o personagem, ele era dono do personagem, né? Assim, nada acontecia se ele não concordasse. E evidentemente, ele é para ser assim, né? A gente começou, na verdade, o Dona Hermínia começou no teatro, né? Ele fez pequenininho, foi crescendo. Ele teve algumas experiências que não até na Globo teve um quadro, e aí a gente foi fazer um programa. Enquanto o filme estava sendo pensado, planejado, houve um programa no Multishow chamado 220 Volts. Muito bom. Que é o cara. É uma das que é uma das coisas que eu mais, assim, acho que eu gostei de fazer, porque eu revejo hoje, falei, como era engraçado aquilo. E atual, cheio de. Não poderia ter algumas coisas hoje. E aí eu fiz as 4 primeiras temporadas e tal. Muita gente, sem muita grana ali, soluções. E dentro do 220 Voos havia um quadro da Dona Hermínia, onde a gente pôde experimentar, testar algumas coisas, já imaginando que aquilo um dia viraria filme. Sim. Então, os looks, a maneira de falar, tal. Então, a Dona Hermínia no 220 foi muito importante para entender que aquilo estava funcionando na tela, a reação das pessoas, tal. Quando chegou o filme,
Cara, foi muito trabalhoso o filme. As pessoas acham que foi muito simples, bota a câmera e roda. Não, foi muito difícil. O Paulo é uma força, lamentavelmente era uma força da natureza, ele é um ator excepcional. Eu acho que uma das coisas que eu mais me lamento, vocês me perguntaram da perda do Paulo, foi não vê-lo fazendo outras coisas. Ah, com certeza. Queria ver o Paulo fazendo drama, porque ele era muito, muito inteligente, agora muito hiperativo, né? Eu cheguei a ver uma notícia numa época que ele estaria em negociações, isso tem muito tempo, para fazer um filme sobre São Francisco de Assis. Ele ia interpretar São Francisco de Assis. Porque ele era parecido, Pois é. ele tem uma Fisionomia. Mas aí você imagina como teria sido ver um outro viés dramaturgia, né? Paulo Gustavo, ele era o divisor de águas da geração passada de artistas de humor. E ele era a nova geração que estava. Sim, ele fez parte de uma geração que ainda não veio, uma sucessão que era do Fábio, né, do Porchat, de um monte de gente do Adnet. É uma geração que veio, que naquela época explodiu. O 220 volts, ele estreou um ano antes, um pouco do Porta dos Fundos, que estava na Globo, né? E tinham tirado e tal. Então é uma mesma geração. O Paulo é um pouco diferente, porque ele é muito único, né? Muito particular. Assim, então, trabalhar com o Paulo tinha um lado um pouco... Acompanhar a velocidade dele, às vezes, era difícil. Era bem difícil, porque era muito rápido. Por outro lado, ele era muito inteligente e muito bom no que fazia. E ele tinha muitas ideias, inclusive de direção. E nesse filme, eu não fiz os outros, eu fiz o primeiro. Ele me ouviu muito, assim. A gente conseguiu trabalhar muito o roteiro, as posições, a cinematografia do filme. Eu busquei referências no cinema italiano, em Dino Risi, em coisas assim que ele ria. Faz essas coisas do cinema, mas ele entendia que aquilo fazia parte. Ele sabia que ele estava fazendo um filme. Então é um filme que tem decupagem, é um filme que não é só uma câmera aqui, outra aqui. Não é plano contra plano, é um filme elaborado. De você transpor, né, a linguagem teatral, né? Por exemplo, na peça, para dar um exemplo, né, era um monólogo. Era ele. E aí você já traz, por exemplo, para o cinema a figura da tia, que a Sueli Franco fez para poder fazer o contraponto, não, da própria conversa, né? Aí as cenas que ela vai contando vão vindo. Isso né? foi um tremendo desafio. A Sueli foi maravilhosa. Depois eu levei ela para Detetive do Prédio Azul, ela virou a moça do quadro, a senhora do quadro. E isso foi um grande desafio. Quem são essas pessoas? Quem é Marcelina? Quem é, né? Juliano, não sei o que e tal. Aí começa a Ingrid Guimarães, na época, ela era uma grande estrela, foi importante ela ter entrado no filme, porque as pessoas não conheciam tanto o Paulo Gustavo. A gente acha que ele era um cara tão famoso. O Paulo não estava na Globo, ele estava no Multishow. Então, assim, ele era conhecido do teatro e da TV a cabo. E a Ingrid ajudou ao filme ganhar uma força. Mesmo assim, estreamos com 400 cópias, com algumas desconfianças, diria. E aí o filme explodiu e teve mais cópia. E aí quem são essas pessoas? Aí testa, vê, ensaia. Isso foi um trabalho muito complicado. Da vida personagens que Da só mencionada. Aí ensaiar, o Paulo não é muito ensaiado. O Paulo improvisava menos do que a gente imagina. O Paulo gosta do improviso, mas ele gosta do improviso com controle. Se ele começasse a improvisar e olhava para lá, ele ficava vendo, mas cadê o roteiro? Ele era muito inteligente. Tem que ter um norte. Não, até porque o improviso, ele tem que ter alguém que embarque na sua para trazer de volta para cena. Né? E tem que montar, né? Você faz isso aqui, você pegou a xícara e fez assim, só que se eu já filmei a xícara aqui e tal, e aí, entendeu? Então tem todo A maneira do Paulo improvisar era uma maneira muito própria dele. E muito boa, só que ele não gostava de repetir, então você tinha que estar muito preciso. Mas o que eu gosto é que eu vejo às vezes assim, coisas de uma peça ou 220, isso aí foi maior improviso, né? Cara, não foi. Aquilo estava exatamente assim no roteiro. E aí outras coisas que as pessoas acham que estava muito certinho foi improviso. Então, para mim, um dos grandes lances dele era você não conseguir saber que aquilo era improviso ou não. Claro que, tecnicamente, se ele saísse da marcação, você tinha que estar preparado. Você tem que dar condições para o ator também. Né? Exato. Isso aí agora, não adianta engessar. Não. Ó, cara, se você for para cá, já era. Não, ilumine, por favor, bota uma luz que ele possa fazer assim, entendeu? Que você também ocupou. Você Não, aí você... Você dirigiu
como diretor, na verdade, você dirigiu também comédia e drama, Sim, né? Teve Os Espetaculares, com Sim. o Rafael Portugal, isso. teve o Caindo na Real, Sim, foi o meu último filme e que a gente a gente fez Belo como Belo. o Belo, que a gente fez foi uma brincadeira muito divertida, é com uma rainha, né? Uma rainha brasileira, imagina. E aí veio essa coisa de trazer o Belo. O Belo é barato, o Belo é ótimo, é divertido, é bem dirigível, assim, é um cara que tem um carisma impressionante. Eu acho que ele vai ter uma carreira. eu não assim. vou nem falar muita coisa, meu. Não, Zé Fanzão. ele é fãzão. Porque assim, eu falava, Emociona aqui. Você falar, eu me lembro que eu falei, eu juntando com algumas pessoas, falei, não, gente, vai ser o Belo tal. E eu achava o Belo bom, anyway, não é pelo marketing, não. Cara, aí eu achei que as pessoas iam me xingar. Que isso, cara? De repente eu descubro, é o Belo. É uma loucura. E ele é um cara muito inteligente. A gente fica, né, muito inteligente, muito sensível, coisa e muito carismático. O cinema, ele precisa isso. Não adianta o Paulo Gustavo ser talentoso se ele não fosse carismático. Entendeu? Não adianta também carisma sem talento. Então, o cinema, ele é muito exigente. O cinema tem uma coisa doida, ele é muito generoso. Então, você tem pessoas que não são de cinema, né, fazendo Madonna, fazendo filmes, não sei o quê, e dá certo às vezes, a Lady Gaga fez não sei o quê. Nasce uma estrela. Mas ele, por outro lado, ele é muito exigente, muito crítico. O filme, ele é, cara, projetado numa tela gigante por umas pessoas que estão sentadas olhando ali. Tem que funcionar. Existem coisas que demandam um comprometimento, uma racionalidade, eu diria. A técnica de você ter o compromisso, de você ter seu texto decorado, Sim. até mesmo para você poder improvisar, você quer Exatamente. saber. Igual Isso é uma dificuldade com muitos atores. Exato. Ele não entende que para ele improvisar, ele tem que decorar o texto. Pois é. Saber aonde que ele tá. Ele tem que saber para onde ele volta. Para ele poder improvisar. Então você tem coisas que demandam uma racionalidade. Mas, por outro lado, como toda arte, acredito eu, você tem coisas que fogem a uma certa explicação racional, que é o carisma, por exemplo. O que é carisma? Como você conceitua carisma? Muito Você não tem como conceituar isso. Cara, é absolutamente difícil. A gente começa a ter um olhar mais apurado, e a publicidade, nesse ponto, foi uma boa escola. Porque a publicidade é basicamente carisma. O cara tem 30 segundos para ver uma coisa, né? Pode ser um desconhecido. Aliás, o Carlos Moreno, que fazia Bombril, eu chamei para fazer um extraordinário ator, uma delícia, virou mordomo, que era meio um vampiro. Coisas que a gente deu uma... mas então, ele é um sujeito que demonstrou ter carisma lá atrás. Porque ele era desconhecido. E se você parar para olhar tecnicamente, talvez se eu estivesse na reunião, eu ia falar naquela época. Eu ia dizer, não, gente, não, esse menino aí não vai vender Bombril. Então é um negócio mágico, você não sabe. Quer dizer, a gente vai aprendendo puta, acho que tem. Aí é que tá. Eu acho que isso é o mais fascinante de todo tipo de arte. Você segue determinadas questões que não tem como você não utilizar, até mesmo quando você tem uma equipe de diversos profissionais, você vai estar ali tomando o tempo de todo mundo, são as profissões, você tem que seguir uma linha, mas tem coisas que fogem à nacionalidade. O comercial da Fanta marcou gerações aí com poucas palavras. Aquele do elevador? Do tio da Suquita. Da Suquita, na verdade, que hoje não poderia ser feito. Não poderia. Muita coisa. Inclusive, hoje o Minha Mãe é uma peça, não seria feito da maneira que foi. Né? Eu acho que haveriam questões que já naquela época surgiram, algumas que eu concordo, eu acho que a gente evoluiu, e sim, temos que a coisa da piada, sim, eu acho que não é qualquer piada que você pode falar. Há debates que tem. Há debate, eu acho que não é assim, você não pode... Tem coisas que existem, existe um limite. Mas sabe um ponto que eu vejo aqui no Brasil? Acho que, sem dúvida, isso aí você tem que ter. Mas eu acho que as pessoas, num afã de dar opinião de tudo, muitas vezes você acaba... Não vou nem entrar no mérito da opinião que você não entende, mas trazendo as discussões válidas para um campo que já foge do que deveria se concentrar em determinados tipos de discussões. Eu acho que tem sim coisas que a gente pode debater, mas aí parece que todo mundo agora também... Não que eu seja daquela questão do bufa mimimi, não pode falar de nada, não é isso. Tem coisa que realmente, se você olhar anos 90 para hoje, não se aplica. Claro. Mas eu acho que você não pode criminalizar, entre muitas aspas,
produções daquela época com o seu olhar de hoje, Não. né? Tem gente que parece que busca esse viés, sabe? Porque você diz, os Trapalhões tinham. Por exemplo, Sabe, de baixo, eu Trapalhões, acho. né? O Renato, o Renato Aragão, o Chico Anísio, esses caras eram caras muito inteligentes, porque assim, os humoristas são muito inteligentes. Eu tenho o prazer de ter com eles, são muito espertos. Eu acho que hoje o Renato Aragão faria outras piadas. Porque é um recorte de uma época. Não porque fosse obrigado a fazer, eu acho que ele faria porque faria, entende? Eu não acho que assim, olha, quero fazer essa piada. Inteligência. Não, aconteceria. Então não dá para você realmente ter. Tem gente que, assim, dentro de qualquer área, né? Tem gente que realmente não presta mesmo e é isso mesmo, né? Mas o tempo anda, são ajustes. O humor tá nessa questão, já tinha essa questão, já havia essa questão. O próprio Paulo era um homem vestido de mulher. Hoje é uma coisa que não pode fazer. Piadas, Marcelina, coisa. Porém, quando você vai conversar com esses grupos minoritários que foram supostamente, essas pessoas adoraram o filme, porque puderam se enxergar, puderam se soltar, se sentir como uma... Porque, cara, é a maneira, assim, ninguém estava fazendo aquilo para ofender alguém, Claro que não. entende? E nesse caso específico do Paulo Gustavo, apesar da gente conhecer a figura do Paulo Gustavo, particularmente era muito difícil você não enxergar uma mãe ali. Porque Era muito difícil você não enxergar uma mãe ali. A gente fez muito teste, o tom, a maneira de vestir, tudo foi muito pensado para chegar naquele resultado, né? A Dona Déia, que é a mãe dele, que é uma figuraça, tive um prazer enorme, ela não é a Dona Hermínia, Sim, igual, entende? claro. O Paulo, e aí que eu acho que é o grande sacada artística genial dele. O Juliano não é ele, a Marcelina não é a Juliana igual, ele tem elementos. Tanto que às vezes, na hora de dirigir o filme, o Pandolfo, por exemplo, que é o ator que fez Juliano, às vezes ele ficava meio confuso. Porque ele falava assim, André, mas vem cá, o que está no texto está me pedindo para fazer dessa maneira, mas o Paulo não é assim. Aí você não está fazendo, Paulo. Aí você, cara, mas assim, não, mas aí o Paulo acha que eu estou fazendo, ele tinha uma coisa que você tinha que sair equilibrando. Não, você não é o Paulo. Mas você tem coisas dele. O que tem, entendeu? A Marcelina. Então tinha um desafio, não é uma biografia. Sim, sim. Sabe? Vivências inspiradas, Não é uma mas são personagens. São personagens inspirados em personagens reais, mas não é uma história deles, não é igual, entende? O que é muito legal. Lógico. porque a Dona Hermínia conseguiu ser a mãe de todo mundo. Não, Você eu acho que uma grande sacada é você pegar esse personagem e você botar a figura da mãe. Todo mundo tem uma vivência da mãe. Entendeu? Você teve mãe. Você enxerga a sua vida ali em determinadas situações. Seja do momento que ela chama atenção e vai na boate de bobs e de pijama para buscar o filho. Mas, filho, o que aconteceu? Alguém, então. E aquilo, claro, aconteceu. Mas alguém já passou por isso também, além dele. Entre outras situações. Então, eu acho que essa sacada de você pegar, a partir do momento que você pega um homem vestido de mulher, mas botar a figura da mãe. Eu acho que se enxergou muito a mãe. E nos Estados Unidos, por exemplo, como você está falando lá, que a gente tem uma questão da indústria, John Travolta fez Hairspray também, como... É que aí entra numa coisa porque de fato, rede social, assim, ela dá voz às vezes, eu não volto a dizer, eu sou o cara mais avançado, tanto que Natália, que é o primeiro projeto audiovisual, depois da publicidade, é uma série com uma protagonista preta, do subúrbio evangélica, assim, eu estava muito à frente do tempo, a gente fez um personagem que faz redesignação sexual. Foi o primeiro beijo gay exibido na TV aberta, era a TV Brasil, na época. Depois entrou a Universal. Então, assim, eu não sou esse cara Mas existe uma coisa de você... Peraí, estão falando contra... Mas quem está falando? Porque eu acho ótimo que tem gente falando, mas tem que medir um pouco. O Meu Amor é uma Peça tinha uma coisa que eu acho que ajudou muito, quando você fala da mãe, e isso foi muito, muito trabalhado no filme, no roteiro, inclusive, que é a parte dramática. O filme, de repente, ele vira uma chave e tem a morte de um primo. Que é inspirado no primo dele e tal, não foi exatamente, mas houve e tal. Então,
E a gente trabalhou muito, porque tinham cenas muito mais pesadas do que estavam. Quando uma mãe No perde um roteiro filho, todas as previa. mães perdem. Exato, o roteiro previa o enterro do menino. Eu falei, cara, esse enterro, se eu filmar isso, ninguém volta pra comédia depois. Entende? O pesa. A menção é uma coisa, transformar Aí uma cena... o Paulo foi muito insistente em manter isso. Isso foi uma coisa que ele foi. Isso para mim é muito importante ter. Porque como comédia, o filme não precisava daquilo. Uhum. Né? E ele foi o cara que falou: não, a gente precisa ter essa pegada. Aí eu transformei isso em melodrama, que é quando você sobe um tom e conversa melhor com a comédia. E aí veio aquele texto, aquela edição toda que de repente pega as pessoas meio no. Caramba, tô rindo e vida real aqui, né? Sabe? E para trazer de volta. Aí quando a gente chegou na montagem, essa cena tava muito pro final. Cara, não tava voltando. Você terminava o filme, você assistia a montagem e não voltava. Aí nós pegamos o Marcelo Moraes, é um montador genial. O cinema é muito montagem, né? Nós trouxemos essa cena mais pro meio. Te inverteu a cena. Botou ela pra cá. Pra que você pudesse rir, chorar e voltar pra comédia e terminar bem. Isso foi uma coisa que a gente só percebeu depois do filme montado. Caramba, entendeu? Você humaniza a personagem, mas não perde Não é questão de suprimir a cena, você trocou ela de lugar. A gente trocou ela de lugar. Claro que para isso teve de mexer um monte de coisa. Tem gente que tem umas coisinhas que as pessoas não percebem, até de continuidade. Tal, e para mim, se você perguntar qual é como seria um grande segredo do filme, claro, além do talento de todo mundo, do próprio Paulo tal, este momento dramático, e eu fui nos cinemas, nas sessões de público, assim, foi o que fez o filme se transformar em inesquecível. Aquele respiro. Nossa, porque eu vi as pessoas assim, rindo, daqui a pouco as pessoas meio paralisadas, e foi tudo bem, bom gosto, tal, e daqui a pouco as pessoas chorando, e a gente depois trazendo conforto. Cara, a vida é assim. A vida é assim, você vai voltar a rir. Você vai voltar a rir, você vai perder pessoas, vão acontecer coisas ruins, mais ou menos, mas a vida pode ser isso. E, cara, esse desenho do filme, que não é um desenho comum em comédia, cara, comédia sempre tem uma cena. Ele, pra mim, é o grande segredo dele ter pego tanto, ter ido tão fundo nas pessoas, assim. Ô André, tem algum momento histórico que você gostaria de ter vivido ou presenciado? Momento histórico? Woodstock. Um show dos Beatles, um show do Pink Floyd mas aí eu teria que estar aqui em 64, 68, eu estaria morto. Eu acho que não. Tem esse outro lado histórico também, tem outros efeitos também. Eu queria ter 15 anos a mais, assim, para poder ter vivido os anos 70, sabe assim? Bom, já que você tocou num ponto aí, 15 anos a mais, o que o André de hoje diria para o André de 18 anos? O André de 18 anos atrás? O André, com 18 anos de idade. Quando eu tinha 18 anos. Cara, eu diria assim, olha só, esse negócio de cinema aí que você tá falando vai rolar. Espera, calma, vai rolar. Esse caminho. Segue aí que vai dar certo. Porque eu não tinha a menor ideia que a gente ia fazer cinema mesmo. Filme legal, publicidade, talvez. Segue firme. Vai fundo, acredita que vai dar. É importante a gente ter às vezes. Mas eu ia falar assim também, junta mais dinheiro aí, vai fazendo outra coisa, e depois coisas que nessa idade a gente não pensa. Tem aquilo que a gente sempre fala, às vezes, no nosso cotidiano jurídico, que o advogado é um ator frustrado. A gente costuma falar, sempre tem um quê de atuação aí que é indispensável. Mas eu tenho um amigo, algumas séries, Natália, que a gente não tinha muita grana, tal, eu chamava alguns amigos advogados para fazer uns papéis, porque eles tinham terno, a gente não tinha dinheiro para alugar terno. Então eu tenho Paulo Fischer, Alexandre Costa, Magalhães, fizeram papéis no filme, porque assim, por favor, eu me lembro disso, eu chamei um amigo meu, um advogado, que o cara... porque ele tinha terno, então o terno dele era bom, precisava ser um advogado com cara de... E aí a cena era a Natália assinando um contrato. E aí tinha no roteiro, olha, não esquece de rubricar. Aí na hora de rodar a cena, esse meu amigo falou assim, André, mas esse negócio de rubricar não tem mais não. Eu falei, mas porra, cara, eu não posso fazer isso, vai pegar mal pra mim, eu tô falando rubricar, um negócio que não precisa. Tá bom, eu vou fazer. Aí ele fala, não esquece de rubricar,
Até hoje é um grande amigo. Porque, cara, o direito, eu brinco assim, não é porque eu tenho amigos advogados, mas o direito é de humanas, né? Parece que mas nós estamos no mesmo nicho. Muitas pessoas saíram do direito e foram fazer cinema, tem muita gente, porque o direito te obriga a duas coisas que são importantes, ler e escrever. Né? Porque se você não vira um advogado, se você não sabe escrever minimamente, e se você não sabe Mais ler, que se você não sabe ler. E aí entra no interpretar, que é uma grande dificuldade. é um negócio muito louco. Quando eu lido com gente da minha área que foi advogado, ainda é, mas que está é uma beleza. A pessoa faz um e-mail Claro, correto, a pessoa leu o que eu escrevia, porque às vezes você faz olha, eu tô aqui o resumo do não sei o quê. A pessoa que veio do jeito, ela lê aquilo. Olha, André, no último parágrafo tem um negócio que a pessoa leu. Vai ler um roteiro. Porque a gente tá em essa parte de ler e escrever piorando nitidamente. A gente foi entrar nisso, dá um outro episódio inteiro. Porque realmente. Cara, é um negócio absurdo. As pessoas não leem. Entende? Não lê, não adianta. E tô falando de gente de. Não, e a grande dificuldade hoje nacional é a interpretação. As pessoas não sabem interpretar. Basta você entrar em qualquer post no Instagram, né, de comentários, eles não leem. As pessoas, a hora que tem gente que não sabe nem para que existe vírgula. É. Porque às vezes tem uma frase com uma vírgula que a pessoa está interpretando como se não existisse a vírgula. Então dá uma briga ali de 1000 comentários. É verdade. Um comentando e um defesa. E aí tem a inteligência artificial, que já é uma coisa que tá. Cara, esses dias eu entrei num para fazer um teste assim. É assustador. Não, é bizarro. André, caminhando já para o final desse nosso agradável bate-papo, um livro e um filme que todo mundo deveria ler e assistir. Um livro e um filme. Cara, um filme eu acho que Laranja Mecânica. Claro. Sim, né? Que eu acho que fala muito extremamente atual, né? Não tem a menor dúvida. 2001 também, que é da mesma época que talvez mais inteligência artificial total ali, né? Cara, um livro, vou falar de um livro mais moderno, assim, da Rosa Monteiro, que vem para Flip agora, que é o Louca da Casa. Eu acho aquele livro maravilhoso, assim, dessa escritora espanhola, que eu acho que todo mundo devia ler, porque fala muito, inclusive, para quem não é tão doido, né? Mas é óbvio que isso aí teria... Não, mas a gente sempre pede essas indicações, porque tanto para a gente poder buscar, né, quando é algo que a gente não viu, quanto para o nosso público, que sempre é importante a gente estar... a gente nunca é demais, né? Não, é bom, você fica vendo dicas, às vezes eu tenho um arquivo que eu fico colocando, assim, de livros, séries, filmes a ver, porque às vezes você tá vendo, cara, porque tá o livro, tá... Claro que se você me pedir uma lista, eu vou parar para pensar, cara, agora livro é uma coisa que eu gosto mais até do que filme. Não devia ter dito isso, mas às vezes eu tenho muito saco para filme, não, mas livro eu tenho mais paciência para... Léo, está satisfeito? Pro Max. Satisfeitíssimo. André, a gente quer agradecer imensamente esse bate-papo, você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conversando com a gente. Como a gente falou no início e repito, é muito interessante esse intercâmbio de profissões. Quanta coisa a gente viu convergente aqui do direito com o cinema, e muito obrigado mesmo. Imagina, adorei. Passa rápido, né? Quer dizer, não sei, para quem vê, deve ter. Para quem vem ver 2 vezes, né? As pessoas ficam acelerando, mas é isso, estamos aí. André, obrigado mais uma vez. E vamos pro próximo. E vamos nisso aí. Obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio super especial que celebra um ano do Mentes Legais durante o mês de agosto. Fique conosco, acompanhe os próximos episódios do nosso canal. Fique de olho nas próximas Mentes Legais. Um forte abraço e até a próxima.